E paz, meus queridos irmãos e irmãs, a todos que nos acompanham aqui na nossa devocional, a nossa certeza de que o que fazemos aqui não é vão, não é nulo. Nós estamos buscando ao Deus do universo, ao Senhor das nossas vidas, e há promessas incontáveis na palavra do nosso Deus, de que Ele ouve, sim, as nossas orações, e de que a palavra dEle, que ilumina os nossos passos, faz toda a diferença. Então vamos começar cantando, depois vamos orar e por fim vamos abrir a Escritura para receber o ensino do Senhor que tanto precisamos. Convido vocês a cantarem comigo um cântico intitulado Deus está presente, dos Vencedores por Cristo. E ele fala que Deus está presente entre pecadores como nós. Glória a Deus por isso. Então, com muita alegria no nosso coração, vamos entoar este hino. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado por esta verdade bendita que acabamos de celebrar cantando. O Senhor está presente, ó Pai. E o Senhor se faz presente mesmo entre pecadores como nós somos. Clamamos, ó Deus, por isso, necessitamos disso, da Tua presença, fazendo toda a diferença, da Tua presença a nos guiar e a nos conduzir por estradas muitas vezes cheias de imprevistos como é a nossa vida. Em dias incertos, em tempos difíceis. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor está presente. Agora, Deus, fala-nos através da Tua palavra, ela que é viva. Nós te clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito aplique
a tua palavra aos nossos corações, na medida da nossa necessidade, abrindo o nosso entendimento, nos encorajando a ajustarmos a nossa vida, a alinharmos a nossa vida com a tua vontade e assim andarmos sob a tua bênção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu convido vocês a abrirem as Bíblias. Eu digo mais uma vez, sempre eu falo isso, né? Porque quero estudar o mesmo texto que lemos e estudamos no último estudo, na última devocional. Então, de novo, abra em Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 1 a 9. No último estudo eu falei que iria ler até o 9, e nós lemos, na verdade, até o 8. Hoje nós vamos ler, então, realmente até o 9. Mateus 17, do verso 1 até o verso 8, até o verso 9. O texto diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, reparem nesse detalhe, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Repare também nisso, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Irmãos, na devocional anterior, nós concluímos, com base nesse texto, que o cotidiano das nossas vidas é espiritual, precisa ser encarado como espiritual. É isso que Deus espera, é que Deus requer de nós. A espiritualidade cristã é para ser vivida na história das nossas vidas, no nosso dia a dia. E é para ser vivida apesar de toda e qualquer geografia. O que eu quero dizer, o que eu disse no último estudo, é em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos. O cotidiano da espiritualidade verdadeira é o aqui e o agora, independentemente de momentos especiais, de onde estivermos. É no dia a dia comum, no comum das nossas vidas, que nós vivemos com Deus. Hoje, dando seguimento ao estudo de Mateus 17, nós veremos em segundo lugar que o corpo é espiritual. Vejam aí o verso 2, que diz que ali Cristo foi transfigurado diante deles, a sua face, o seu rosto brilhou como o sol, as roupas, as vestes dele se tornaram brancas como a luz. Então pense aí, em Cristo tudo resplandecia, o seu rosto, as suas vestes e também o seu corpo, portanto. Irmãos, em Cristo a glória de Deus tem cara, tem corpo, não é? Isso nos ensina o quê? Que a glória de Deus não se manifesta mais normalmente, como antes no Velho Testamento, em montes, nuvens, tão somente em templos, mas a exemplo do que aconteceu com Cristo, a glória de Deus se manifesta agora, principalmente através dos corpos daqueles que vivem em santidade, em novidade de vida, em espírito e em verdade. Deus usa da sua criação para nos falar ainda hoje. Nós vamos até falar disso daqui a pouco. Mas o nosso corpo também deve ser encarado nessa questão da espiritualidade. O nosso corpo é templo, não é? Templo do Espírito de Deus. É sagrado, portanto. O foco agora se transfere para a santidade pessoal. O valor agora é depositado em vidas, não apenas e tão somente em lugares. Para o cristão, a espiritualidade se dá por meio do corpo e do uso que ele faz do seu próprio corpo. Por isso que nós cuidamos do nosso corpo, ou devemos pelo menos cuidar.
É por isso que nós zelamos também do corpo do próximo, o bem-estar físico mesmo do nosso próximo. Por isso que nós não defraudamos o corpo de ninguém. O corpo é espiritual, é o que nos diz aqui a Escritura. Aliás, a dicotomia, a separação, a divisão entre sagrado e profano acaba separando o que não deve ser separado, separando aquilo que Deus nunca quis que fosse separado, né? Aquela história do espírito ser bom, mas a matéria ser má, essa história não procede, não tem base biblicamente falando. O nosso corpo não é mau, tudo depende do uso que nós fazemos dele. É verdade que nós temos uma natureza pecaminosa, que a Bíblia também chama de carne, mas isso aponta para a nossa essência pecaminosa, não tão somente, não especificamente para o nosso corpo. Até porque, irmãos, as Escrituras dizem que nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. E que o nosso corpo, como eu já adiantei, é templo, é santuário do Espírito Santo que em nós habita. Portanto, o seu corpo, o meu corpo, é espiritual, veja bem. Além disso, em terceiro lugar, nós vemos ainda que a criação é espiritual. A própria criação. O verso 5 diz que, enquanto Jesus ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, ou na versão atualizada, uma nuvem luminosa os envolveu ali, né? Todos que estavam ali no monte. Você observou que a criação apareceu aqui como sendo um adereço, um enfeite da espiritualidade? Aqui nós temos o próprio Cristo se apresentando de forma espiritual, resplandecendo, mas também temos aqui uma nuvem que brilhava. Deus usou uma das densas nuvens que cobria ali o Monte Hermon para ornamentar aquele momento especial. E da nuvem se ouviu a voz do Senhor. O que é que isso nos ensina? O cristão vive a sua espiritualidade em meio à criação de Deus, né? E a criação de Deus tem que adornar a própria vida espiritual do cristão. A vida espiritual, quando eu digo, a vida dele toda diante do Senhor, porque tudo é espiritual. Como aprendemos no último estudo, o cotidiano é espiritual. O crente em Cristo entende, portanto, que a criação é para ser cuidada, é para ser desfrutada, porque ela declara e proclama a glória de Deus. Aliás, você deve se lembrar do salmo que nos diz isso, né? O Salmo 19, e eu faço questão de abrir aqui e de ler com os irmãos. Os primeiros 6 versículos do Salmo 19 falam desta criação como sendo algo espiritual também. É dito ali, os céus proclamam a glória de Deus. Veja bem, eu digo que a criação é espiritual, não porque ela em si mesma seja uma divindade, como tantos por aí acreditam, mas porque ela reflete a glória do Criador. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha a linguagem poética aqui, agora, ao falar da criação de Deus. Um dia discursa a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, olha só, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os céus manifestam que existe um Criador. É a própria criação, irmãos, que por isso é espiritual. Ele sabe, o cristão sabe também que a criação é para ser preservada, é para ser estudada. Por quê? Porque ensina sobre o próprio Deus, sobre a própria providência de Deus, não é? Não é verdade que Deus colocou um sinal nos céus? E sempre depois que chove, a gente tem ali o arco-íris, sinal do pacto de Deus, de que ele não vai mais
extinguir a terra como já fez, ou extinguir não, né? Estabelecer o seu juízo sobre a terra através das águas, o pacto do Senhor. Vejam, a criação nos revela sobre Deus. O cristão sabe que divino é Deus, o Criador, né? Ele entende que a criação não é divina, a natureza não é a mãe, como a gente já abordou em outros estudos. A criação é resultado da ação do Pai. A criação é a expressão da glória de Deus. E por expressar isso, a criação é espiritual. Me dá pena quando eu vejo gente que fica embasbacada diante da criação de Deus, mas não consegue enxergar Deus ali. E Deus, segundo a Escritura, e segundo o que a gente pode notar ao nosso redor, Deus está com as digitais dele em tudo que ele criou, não é? A criação fala fortemente em alto e bom som que existe um Deus, o Deus Criador, o Deus que sustenta tudo isso. Por tudo isso, irmãos, a criação é espiritual. Mas na sequência o texto também nos mostra que a cultura é espiritual. Muito interessante isso. Veja o que diz o verso 5. Fala que as próprias roupas, as vestes de Jesus se tornaram brancas como a luz. E no texto paralelo de Marcos, capítulo 9, verso 3, um texto paralelo é um texto que está falando da mesma situação, mesmo acontecimento, mas sob outra ótica. Marcos, no capítulo 9, repito, ele falando sobre a transfiguração, diz assim, que as roupas de Cristo se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. O que é que nós temos aqui, irmãos? Temos aqui que a produção cultural foi vazada pela espiritualidade de Jesus. De onde que a gente tirou isso, né? E é muito simples, embora não pareça. É que roupas, vestes, tudo isso é cultura, né? Nós hoje nos vestimos assim como nos vestimos por causa da cultura que temos. Os nossos avós e bisavós, eles se vestiam ligeiramente diferente, né? Então, é a cultura da época. Jesus não estava descontextualizado, né? Suas vestes seguiam o que era usado no mundo de então. As suas roupas, até, diz o texto, foram transfiguradas, foram penetradas, vazadas pela espiritualidade. Nós aprendemos com isso que a cultura precisa ser santificada por aquilo ou por aquele que com ela se veste, né? O que vestimos e o que produzimos precisa ser enxergado como algo espiritual. Para muita gente, isso não é relevante. Para muita gente, a cultura é encarada como se fosse algo neutro, né? Então, tudo que se faz em nome da cultura é aceito, é celebrado prontamente. É cultural, a gente tem que aceitar, é o que se diz. No entanto, nós discordamos abertamente e fortemente disso. Porque à luz da Bíblia, nem tudo que é cultural é aprovado por Deus. Daí a necessidade que nós temos de produzir expressões culturais que refletem a glória de Cristo. Vejam que o cristão não teme a cultura. O cristão transforma a cultura, né? Expressões culturais para a glória de Deus. Por exemplo, algumas composições musicais da Idade Média eram assinadas com um soli deo glória. Glória a Deus somente. Ou seja, uma produção cultural que era feita para honrar a Deus. E aonde chega o Evangelho, de fato a cultura é mudada. Alguns aspectos permanecem, porque podem estar ali sem ser uma afronta, sem exaltarem o próprio homem, né? Mas há outros aspectos que sim, afrontam a Deus, exaltam tão somente ao próprio homem. Esse é o embate, por exemplo, dos missionários, que vão para o meio da Amazônia, por exemplo, e tem um embate sério ali contra os órgãos governamentais, porque segundo estes órgãos, o trabalho dos missionários desconfigura a cultura indígena. E em certos aspectos,
isso é verdade. Porque aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não glorifica a Deus, que está presente em cada cultura, quando o evangelho chega, aquilo cai. Não tenha dúvida, não é? Sabemos de tribos isoladas neste mundo, não apenas na Amazônia, neste mundo todo, que tinham costumes. Um deles que eu me lembro agora é que quando o marido falecia, a esposa tinha que ser enterrada viva. Era o costume. Isso agrada a Deus? Não, na verdade é uma afronta ao Deus Criador. Então, quando o evangelho chegou ali, Deus transformou, pela ação dos cristãos, dos seus servos ali, a própria cultura. Então, irmãos, como todas as demais áreas da vida, a cultura tem que ser encarada como algo espiritual. Não aceite o que é cultural como sendo algo neutro, então, não. A própria cultura também foi alcançada pelo pecado e, como tal, também precisa ser transformada pelo Evangelho. Agora, mais uma lição que nós extraímos aqui de Mateus 17 é que o próprio comportamento é espiritual, tem que ser espiritual, deve sempre ser encarado como espiritual. Observem aqui alguns detalhes. Primeiro, dos versos 3 a 6, nós vemos que o cristão não é alguém destemperado. Por que eu falo isso? Preste atenção, versos 3 a 6. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, e aí vem depois a sequência do texto. Por que eu digo que o cristão não é destemperado? Vocês notaram essa expressão, a voz do Senhor, a voz de Deus, do céu, do meio da nuvem ali, né? Dizendo, a ele ouvi. Interessante que Pedro interrompeu Jesus, você notou? O verso 4 fala sobre isso, né? Porque Jesus estava ali falando, conversando, ou melhor, Moisés e Elias que apareceram ali estavam conversando com Cristo. Pedro interrompe aquela conversa de Jesus. Esse Pedro, sempre Pedro. Uma vez Pedro, sempre Pedro. Agora, Pedro interrompeu Jesus. Mas logo na sequência, o próprio Deus do céu interrompe Pedro e diz assim: Pedro, ouça o que o meu filho está falando. A ele ouvi. Muitas vezes eu li esse texto e eu não entendia o porquê dessa fala de Deus, né, ali do meio da nuvem luminosa, né, do céu, dizendo: olha, esse aqui é o meu filho amado, eu tenho todo o prazer nele. Dá ouvidos para ele. Para de falar, Pedro, e ouça o que o meu filho está dizendo. Pobre Pedro, não é? O apóstolo precisava aprender a hora de falar, a hora de calar, a hora de ouvir, a hora de esperar. O cristão não é alguém destemperado, porque o próprio comportamento do cristão é espiritual. O cristão não pode ser apressado, irmãos, não pode ser descontrolado. O nosso comportamento é espiritual. Outra coisa que demonstra isso é que o cristão não vive amedrontado. Versos 6 e 7 falam-nos disso. Veja aí. Ouvindo os discípulos, ouvindo a voz do céu, do meio da nuvem, caíram de bruços tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Não temais, não tenham medo. Os discípulos de Cristo, eles temeram quando o próprio Deus estava se manifestando. Não é curioso? Porque o discípulo de Cristo não precisa, não é para ter fobia do divino, não é para ter medo nem do que é diabólico e também não é para temer, muito menos, não é para temer o que é do próprio Deus, o que vem do céu. Lembram-se dos discípulos no mar, ali, ao verem, estavam no barco, no mar, ao verem Jesus andando por sobre as águas, vocês se lembram? Primeira reação dos discípulos, eles temeram, diz a Escritura, e eles disseram: é um fantasma. E Jesus teve que dizer isso também: não temais, sou eu.
Outro exemplo bíblico disso, Atos 12. Você deve se lembrar, Pedro estava encarcerado, preso por causa do evangelho. Pedro dormia ali entre dois soldados, estava acorrentado com duas cadeias, e mais sentinelas estavam à porta, fazendo a guarda ali, ou seja, eles queriam que Pedro estivesse ali bem guardado. E o texto diz que veio um anjo, uma luz brilhou, o anjo despertou Pedro e disse para Pedro assim: levanta-te depressa. E as cadeias lhe caíram das mãos. O anjo disse também: olha, vista-se, coloque as sandálias, põe a capa e me siga. E Pedro fez isso, não sabendo, diz lá, Atos 12, não sabendo o que era real, o que estava acontecendo. E eles passaram pelo portão de ferro que dava para a cidade, portão que se abriu automaticamente, é o detalhe citado ali. E continuando a caminhada, o anjo deixou Pedro sozinho em certo ponto. Pedro caiu em si, e a primeira coisa que lhe veio à mente é se dirigir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde ele sabia que àquela hora irmãos estavam ali congregados, reunidos em oração. E agora é que vem o ponto, irmãos. Quando Pedro chamou do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era, né? E reconhecendo a voz de Pedro, ela ficou tão alegre, embasbacada, que nem o fez entrar. Ela voltou para trás para falar para os demais que Pedro estava ali no portão. E aí, olha só, os irmãos, quando ouviram isso, aqueles que estavam ali reunidos, disseram: ela está louca. Disseram também: só se for o anjo. E Pedro continuava ali a bater. Eu fico pensando nessa cena. Em outras palavras, irmãos, eles estavam orando pela libertação de Pedro, orando pela ação sobrenatural de Deus. Mas eles não acreditaram que era Pedro quem estava ali. A resposta de Deus estava ali materializada, mas eles não acreditaram. Parece que por vezes isso acontece conosco. Por vezes os cristãos não creem de verdade e até temem a ação de Deus em relação ao que estão rogando e suplicando ao Senhor. Isso é estranho, não é? O cristão não vive assim desconfiado, não deve, não pode viver assim temeroso. Por quê? Porque, como dissemos, o cristão não deve temer, porque o Deus continua agindo. E tudo nessa vida tem as digitais dele. Muito bem. Podemos falar muito mais sobre isso. Por exemplo, o cristão não se autoglorifica, né? Por que o versículo 9 está aqui registrado? Você já notou? Verso 9 diz: e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Uma visão daquelas. Uma experiência fantástica, que pouquíssima gente teve, né? Mesmo na Bíblia, pouquíssimos tiveram essa experiência de ver Deus, ou a glória dele se manifestar dessa maneira. Eles estavam assim, querendo divulgar isso, e a ordem de Jesus é: a ninguém conteis isso. Não contem a ninguém. O discípulo de Cristo, irmãos, não faz marketing da sua própria espiritualidade, viu? O discípulo de Cristo não faz marketing da sua santidade. Santidade. Não sente necessidade de contar para todo mundo a experiência que ele teve com Deus. Não há histeria nesse sentido, né? O comportamento se torna espiritual, justamente porque há domínio próprio, há sobriedade, existe discrição. E eu quero terminar dizendo então, nós devemos atentar para o fato de que o nosso corpo é um veículo de espiritualidade. Precisamos analisar o que nós temos feito com o nosso corpo, se temos cuidado dele, se temos utilizado dele para a glória de Deus. Precisamos pensar, nosso corpo é espiritual, e também a criação é espiritual, a cultura é espiritual, o comportamento nosso deve ser igualmente espiritual, porque tudo o que somos e fazemos em todos os lugares, em todos os ambientes, é para ser feito para a glória do Senhor. Então, não há nada em nossa vida que esteja confinado a um departamento que não tem relação nenhuma com Deus. Nada. Tudo é sobre Deus. Tudo é para Deus.
e em tudo nós devemos viver na dependência de Deus. Fique com essa palavra, Deus continue falando ao seu coração. Ore agora com os seus familiares, busque a presença, a face de Deus. E até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Forte abraço.